Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 29 de julho de 2024. E todas as segundas-feiras, nesse horário das 18h40, nós realizamos a nossa palestra espírita. O tema dessa noite é desse livro, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo que tem por título Sonâmbulos, não é? Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer uma pequena leitura da questão 425, a que se refere o estudo, que está na parte segunda, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Sonambulismo. A pergunta de Kardec. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E a resposta dos imortais. É um estado de dependência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que a maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao médico das almas, ao Pai Criador, aos amigos espirituais, Francisco de Assis, os nossos amigos orientadores, agradecer inicialmente pelas bênçãos que todos nós temos recebido a cada dia em que vivenciamos aqui nesse planeta de provas e expiações, durante essa nossa caminhada. Nós somos altamente privilegiados, porque o Senhor não deixa de nos abençoar com suas riquezas, né? Com seu amor a cada dia. Ninguém é órfão das bênçãos divinas. Então, Senhor, só temos a te agradecer. Agradecer ao médico das almas, que é o médico, que é o nosso Mestre Jesus, aos benfeitores, agradecer, Senhor, a este planeta que nos recebe como casa, como escola, como hospital, como oficina de trabalho, que possamos ser dignos dessas bênçãos, da tua abençoada generosidade, Senhor. Mas também queremos, nesse momento, Senhor, te pedir por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que ainda não te reconhecem, por aqueles que ainda não compreendem, Senhor, a tua vontade e o teu amor, e por aqueles que estão sofrendo nesse momento, em qualquer canto desse planeta. Que a tua misericórdia, Senhor, que nunca nos faltou, envolva todos esses nossos irmãos. Também queremos pedir nesse momento pelo nosso irmão Tales, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus bons propósitos, que o nosso irmão possa estar sempre pronto, firme, equilibrado, harmonizado e nos auxiliando sempre quando precisarmos, e nós precisamos muito ainda da ajuda desses amigos queridos. Que a tua paz, o teu amor, Senhor, esteja sempre junto a nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meu amigo Tales, a palavra está com você. Você tem até 19h30, se precisar de mais uns 5 minutinhos, tá? Até 19h35, fique à vontade para fazer suas considerações. Que o Senhor continue a te abençoar e abençoar todos nós. Que assim seja. Que as nossas palavras iniciais sejam de agradecimento. Agradecimento pelo carinho material que estamos recebendo, mas principalmente pelo carinho espiritual que envolve-nos a todos, agora e sempre. Bom, falar da alegria de estar voltando aqui, né? E aproveitar para agradecer toda essa tecnologia, né? Que nos coloca a uma distância mais ou menos de 1.800 quilômetros, né? Não, acho que não chega a isso tudo, não. Mas uns 1.200 vai. E nós estamos podendo estar presentes e com a permissão de todos vocês, de
invadir esse espaço para falar de doutrina espírita. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Bom, já lemos a questão 425, sabemos de que nós vamos tratar hoje, e eu queria começar fazendo uma reflexão, porque é interessante quando a gente estuda algum tema, que a gente faça alguma reflexão que vai nos permitir apoiar, fundamentar o nosso estudo, a nossa condução mental sobre ele, para tirarmos deste conteúdo conclusões boas, construtivas, educativas. Eu gostaria de fazer uma reflexão, voltar lá na época de Moisés, tá? Que foi a doutrina espírita nos esclarece. A passagem de Moisés entre nós revelou para todos nós leis, né? E que lei foi? A lei natural, a lei de Deus. E muitas das vezes a gente não se dá conta, né? Que naquele momento Deus estava passando para nós qual era os quesitos que nós deveríamos observar e, mais que observar, obedecer. Então, lei de Deus, antes de mais nada, é para se obedecer. O fato é que mais de 3.500 anos se passou e nós ainda temos muitas dificuldades em sermos obedientes. Porque aquela experiência vivenciada naquele momento é, na criação divina, compete ao homem obedecer ao Criador, que coloca para nós regras, regras de obediência para que tenhamos um bom relacionamento. Ou seja, por que será que nós não somos obedientes? Da onde vem essa desobediência que ainda mantemos em nossas relações? Está exatamente no desconhecimento que, na obra divina, na tomada de consciência, na nossa jornada evolutiva, não devemos fazer o mal. Porque a desobediência de uma lei, e a lei natural é uma lei verdade, é uma lei de Deus, portanto, uma lei perfeita, inquestionável, se ela é tudo isso, é uma lei que cabe-nos respeitar e obedecer. Mas a presença do mal ainda em nós faz com que a questionemos e que nós sejamos desobedientes a ela. Mas Deus é fantástico, maravilhoso, mesmo com a nossa rebeldia, com a nossa inconsequência, Ele trabalha para a nossa evolução. E o que faz Deus? Nos envia Jesus. Né? E o que faz Jesus? Naquele momento, já um pouco mais consciente, né? Nós, espíritos, um pouco mais conscientes, ele vem até nós falar de felicidade, falar daquilo que nós almejamos dentro de nós, que a maneira de nós conseguirmos estaria, né, para cumprir aquelas leis, um emocional ajustado.
Mas esse emocional, essas emoções, como elas seriam ajustadas? Através de um sentimento. Melhor seria colocar de uma emoção maior, de uma emoção sublimada. E o sublime dessa emoção seria o amor. Porque isso mudaria a nossa visão de Deus, né? Ou seja, no momento em que eu amo incondicionalmente Deus, essa conquista ela é alcançada a partir de uma visão de Deus como Pai, portanto, reconhecimento de sermos criação divina. E como criação cabe ao criado ser grato ao Criador. Então, a partir, né, da conquista dessa emoção, eu terei condição de deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. Veja, nós estávamos aí com tudo na mão para alcançarmos as bem-aventuranças trazidas por Jesus. O tempo passa e o tempo passa, e a desobediência continua, e nós, trabalhando raiva, né? Sendo egoístas, sendo orgulhosos, orgulhosos, desobedientes, vingativos e vingadores. Continuamos a nossa marcha para o progresso, mas ainda de forma lenta, ainda retardando aos nossos objetivos do Criador para nós, que é a perfeição. E aí, Deus, nosso Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, autoriza-nos a sermos trazidos ao conhecimento de que não é simplesmente este momento de consciência que temos na matéria que é o início e o fim de tudo. Na realidade, o nosso verdadeiro lar não é aqui no mundo material, é no mundo espiritual, que até então desconhecíamos a existência, desconhecíamos a nossa origem, a grande maioria de nós. Desconhecíamos o propósito de estarmos aqui, mas desconhecíamos também o que acontecia num fenômeno até hoje tão doloroso, poderíamos dizer o mais doloroso da humanidade, que seria a morte. Mas naquele momento, né, Deus permite que caia o nosso véu da ignorância da existência do mundo dos espíritos. E Kardec traz para nós tudo aquilo que ele estudou, que ele trabalhou, todo aquele conhecimento cientificado para que as colocações fossem refutáveis. E, para isso, o comprometimento com a verdade era impositivo.
ele traz para nós a doutrina espírita. E assim como Moisés trouxe os mandamentos a serem obedecidos, Jesus trouxe a emoção a ser conquistada. Deixar de fazer o mal, fazer só o bem. Diante dessa dualidade, que até hoje ainda não conseguimos realizar, vem Kardec apresentar o mundo espiritual e também nos deixar mandamentos. E, na realidade, ele deixou dois. E eu fico pensando, será que tem a ver com Moisés e Jesus? Porque ele diz alto em bom som e de forma gravada, espíritas. Quem são os espíritas? Somos todos nós. Amai-vos. Espíritas, instruí-vos. É realmente uma chamada profunda de Kardec a todos nós. Porque espírita, amai-vos. Quando ele diz isso, é porque nós ainda não amamos. Não somos gratos por termos sido criados. Não somos gratos por estarmos mergulhados na obra da perfeição. Porque tudo que emana de Deus é perfeito ou perfeitível. Mas isso é uma coisa para uma outra hora. Então, nós continuamos carecendo. Se carecemos disso, não vamos deixar de fazer o mal e não vamos fazer todo o bem que devemos fazer. Mas falta alguma coisa. Falta sabermos o porquê, o para quê e o como. Que são visualizações libertadoras. Então, foi por isso que Kardec nos diz: instruí-vos. Porque na proporção em que eu vou me instruir, eu vou conhecer a verdade. E nós precisamos tomar um cuidado com essa palavra instruir, porque a gente pensa, muitas das vezes, que é a escola, né? É a saída para nós. Sim, também, mas existem coisas, né, precisamos aprofundar ainda mais, porque as escolas estão aí, algumas de boas, outras não, mas não são garantias de que nós estaremos conhecendo a verdade. Então, nós precisamos não só, né, do conhecimento, mas nós precisamos da aplicação desse conhecimento. Então, instruir é conhecer e aprender. E aprender, nós devemos praticar, vivenciar. Até que aquela vivência, aquela repetição, que são exatamente o uso do livre-arbítrio, nós vamos, de forma lógica, já na condição atual, entender toda essa tríade que Deus nos proporcionou para o nosso progresso e a nossa evolução. Então, essa questão 425, e naquela reunião, né, lá ocorrida, em que Chico recebe essa mensagem de Emmanuel,
nós precisamos, né, ver o amai-vos e o instruí-vos. Porque o instruí-vos dessa questão vai nos abrir um horizonte fantástico. Se não, vejamos, essa questão está tratando de quê? Tá? Ela está tratando de uma coisa, de um sonambulismo. Ela está tratando de um estado que, para a ciência, é uma patologia. E interessante, nós tivemos essa experiência na família com o meu pai. Meu pai, por um determinado tempo, né, na sua juventude, ele era sonâmbulo. E contavam em família, minha avó contava, né, das que meu pai se levantava no meio da noite e saiu, né, saía de casa. E aí os irmãos perceberam, né, e vejam a sabedoria popular. E era uma coisa perigosa. Algumas vezes ele foi pego na rua, né, e foram encontrar meu pai na rua, correndo risco em altas horas da madrugada. E aí, a partir disso, né, eles, na época, a medicina era complicada, era difícil, né, para os pobres era muito complicado, mas resolveram conviver com essa patologia paterna, né, do meu pai. Mas tomaram alguns cuidados. E os cuidados que eles tinham, né, era não permitir que meu pai saísse. Mas como permitir que ele não saísse se havia uma crendice que não se podia acordar o sonâmbulo no meio do seu transe patológico? Porque se acordasse, ele corria risco de morte. Hoje a ciência comprova que não tem nenhum problema despertar. Mas também descobriram que meu pai abria a porta, enfiava a chave, girava a chave, abria a maçaneta. Mas se botassem, né, uma tramela rotatória, uma coisa simples, né? Aquela pedaço de madeira, um prego ali e que permitisse rodar. O sonâmbulo não conseguia abrir. Diz que meu pai rodava a noite toda e não conseguia sair. E não conseguia sair, ele sentava e ia ler o jornal. E lia o jornal durante a noite, num determinado momento levantava, ia para a cama e deitava. Hoje, a ciência está mais avançada, continua tendo a visão mecanicista da coisa, então isso é uma patologia. Mas qual é a visão espírita deste fenômeno? Antes de vê-lo como patologia, né? Patologia presume-se uma doença, alguma coisa nesse sentido. A doutrina espírita classifica este fenômeno como um fenômeno anímico, porque ela vê como um desdobramento da alma. Veja, a ciência tem uma visão organicista, né? Orgânico, mas o espiritismo, tem a dimensão espiritual. Veja a importância da terceira revelação, porque na terceira revelação nós estamos vendo que nós somos espíritos imortais e que
a possibilidade de parcialmente nos ausentarmos do corpo, ela existe. E, em existindo esta possibilidade, e ela ocorrendo no período do sono, por uma conclusão lógica, ela tem a ver com esse fenômeno que convencionamos de chamar de sono. E quando a gente vai observar o sono, hoje já medidos por computador, mapeado, analisado, né? Existe uma corrente de avaliação comportamental da qualidade de vida, a partir da qualidade do sono. Ele tem 4 etapas, né? Uma etapa que começa, né, no adormecimento, chegamos a um estado, né, leve, né, no princípio a gente começa a adormecer, esse adormecimento na segunda fase, na primeira mais leve, na segunda menos leve, na terceira fase do sono, nós vamos nos aprofundando, né, até que nós chegamos ao que hoje é chamado de sono REM. Na primeira fase, 10 minutos, no segundo, 25 minutos, no terceiro, 15 minutos, e o sono REM tem um período de 50 minutos. Mas espera aí, eu vou dormir mais do que isso. É que esses ciclos se repetem de 4 a 5 vezes. Então, o sono ele é cíclico e repetitivo durante uma noite. Então, o estado sonambúlico, ele ocorre, né, no momento do nosso sono, nessas variações de etapa, de tal forma que ele não é um sono aprofundado. Só que dentro desses estágios do sono, há a parte sonambúlica que eu não me lembro, que eu não recordo, e que aí fica até a terceira etapa, porque é na quarta etapa que eu vou ter a oportunidade de gravar as minhas memórias. Então, é por isso que durante o sono sonambúlico, muitas das vezes, nós não temos consciência daquilo que passamos. Interessante, né? Vocês vão me permitir tomar um pouquinho d'água, porque aqui está seco. Então, hoje, agora, nós conhecemos a visão da ciência e a visão da doutrina espírita. Ou seja, a visão da ciência que nós somos o nosso corpo, né? Quando muito a nossa mente, mas a doutrina espírita tem para nós a informação que nós não somos um corpo, nós somos uma alma que temos um corpo. Filosoficamente, nós somos um espírito vivenciando uma experiência material. Somos um espírito vivenciando uma experiência material. É isso que nós somos. Porque essa visão, a partir do momento que reflexivamente a gente trabalha
nós vamos construir uma visão diferente da visão que a ciência nos apresenta hoje. E olha, quando nós preparávamos o estudo da noite de hoje, em que aprofundávamos o nosso conhecimento para fazer uma reflexão mais fundamentada, eu me dei conta de quanto a ciência vem avançando nesse aspecto e trazendo soluções fantásticas a partir do que as crenças da ciência se aproximam da verdade. E com que velocidade nós estamos fazendo isso hoje? E, a partir daí, né, nós não lemos o estudo, então vou deixar aí de recomendações para que vocês leiam a exposição de Emmanuel para nós. Emmanuel pega todo este conteúdo e dá uma extensão, né, faz uma ponte ao futuro construtiva dessa patologia. Ele vai mostrar para nós que dentro do conhecimento espírita, a contribuição no caminho do bem que essa patologia nos traz. Aí é o grande plus da comunicação de Emmanuel. Porque, como a gente está falando em patologia, está falando em doença, o que é a doença? Né? É a ausência da saúde. Ok. Mas nós podemos viver saudáveis sem a saúde. Como poderíamos fazer isso? Instruindo. Nós vamos esbarrar exatamente no mandamento que Kardec nos traz. Mas se não vejamos, doença para nós podemos decodificar como dor, né? Porque ninguém fica feliz, contente quando está com uma doença. Ninguém está com dor de cabeça e diz: que barato, legal, eu estou com dor de cabeça, que maravilha essa dor de cabeça, né? O nosso humor muda. Por quê? Porque a nossa emoção muda. Então, a dor é um sinal. É um sinal de quê? De que emocionalmente eu estou doente. Então, as nossas doenças, né, que vão se gravar, que vão ficar impregnadas no perispírito e que nós viemos aqui para trabalhar, para poder exatamente descarregá-las através do cumprimento das leis, né? Ou seja, da observância da regra. Então, nós já vimos que a regra é bem clara. A regra nossa é não fazer o mal, não fazer mal nenhum, fazer todo o bem que nos é possível. E com o ensinamento de Kardec, amai-vos e instruímos, é reparar o mal que já fizemos. É limpeza 10, sujeira 0. Se nós entendermos que o mal é sujeira, não basta só limpar a sujeira. Um bem não.
nós temos que resgatar a sujeira do passado e limpar. Não é só o aqui e agora. O lá atrás, que é a consequência atual, também tem que ser conscientemente reparado. Tá? Ora, a partir daí o negócio fica muito sério, tá? Porque a patologia está lá, né? Sonambulismo. Eu sou um sonâmbulo, eu estou durante um fenômeno sonambúlico. Isso é natural, pode ser natural. Emmanuel lá nos mostra a visão do natural e mostra que os sonâmbulos naturais eles se apresentam de duas maneiras, ou seja, duas categorias. Uns que trazem o sonambulismo, mas são espíritos de alta monta, né? Fala do sonambulismo do patrono da casa, né? De Francisco de Assis, que aparentemente, né, na sociedade, levava uma vida que não seria bem, né, recomendada, cometia atos equívocos comportamentais, no momento de um estado sonambúlico, tem uma visão divina, tem uma visão com Jesus, e nessa informação da visão de Jesus, despertando a ele para o propósito, dizendo a ele que o propósito não era aquele que ele estava fazendo, e sim um outro propósito, era o propósito no bem, na recuperação da igreja, que naquela época estava, né, vamos usar uma gíria, se me permitem aqui, o ó do Borogodó, ele e vem Francisco para mostrar um outro caminho. Mas essa lucidez que Francisco teve, né, foi a partir de um sonho sonambúlico. Mas haviam outros, né? Não posso classificar Francisco como um enfermo. Não, Francisco não era um enfermo. Mas quantos enfermos nós temos, sonâmbulos, e Emmanuel também os denomina, trazem exemplos no capítulo, e aí eu também não vou dar muito spoiler, né? Que tiveram atitudes, né, mentais construtivas no seu sonambulismo natural. Então, nós vamos nos condensar isso. O que teve o sono sonambúlico lá e saía fazendo bobagens, cometendo mal, esses não precisamos tê-los como exemplo. Vamos ter o exemplo de espíritos elevados e espíritos não tão elevados assim, né? Espíritos na mesma frequência nossa, que tiraram proveito dos seus estados sonambúlicos para construir o bem. Então, a partir disso aí, nós estamos vendo que podemos, sim, utilizarmos, nos valermos do sonambulismo para construir o bem. E aí é interessante, porque nessa época dessa mensagem, nós poderíamos dizer que o que, né, Emmanuel nos vai falar, que é o sonambulismo
induzido, que à época se chamava-se de metabolismo, né? Ou sonambulismo, é, é, magnético, né? Magnético. Ou seja, eu, a ideia de magnetismo era muito forte. Nós vamos lembrar lá que quem começou com isso lá no passado foi Mesmer, né? Isso na época lá de Kardec, o seu Fortier, e Kardec era magnetizador, né? Utilizava o magnetismo, utilizava o passe, né? Para melhorar as condições vibratórias, trazendo um conforto às pessoas que estavam em desconforto. E aí nós poderíamos declinar aí a caminhada, né, do magnetismo no contributo de bem-estar para a saúde, né, até o momento que nós vamos encontrar, né, pessoas usando o sonambulismo magnético para o charlatanismo, né, Emmanuel nos fala, mas existem pessoas que usavam para o bem. Então, a partir disso, né, usando o magnetismo, usando o sonambulismo magnético, ou seja, levando uma criatura ao seu estado sonambúlico, ao seu estado de desdobramento da alma, se podia, né, curar essas pessoas, né? E à época isso estava muito em início, né? Quando Emmanuel traz essa mensagem, que já era tido como hipnose, né? A hipnose que se dizia que se a hipnose que naquela época era utilizada muito mais para o charlatanismo, né, do que para o bem, criou um criou muitos conceitos equivocados, né? Crendices, crenças sem o menor fundamento. Mas precisava se fundamentar. E Emmanuel dizia que a hipnose, no futuro, teria uma excelente contribuição terapêutica. E o que nós vemos hoje, maravilha, são as terapias hipnóticas. É muito interessante, às vezes passa é um assunto que a gente estuda já de uma longa data e se vê muito envolvido com ele, né? Isso começou a partir do momento em que a hipnose estava sendo utilizada em processos regressivos, né? Ou seja, quando estava surgindo entre nós a tão famosa TVP, né? De Morris Nesterton, que aplicava a base que eu acho excelente em termos de hipnose, que eram os modelos ericksonianos, né? Criados por Milton Erickson lá no, nos meados, lá no finalzinho dos anos 70, agora da era moderna. O século XX, veja, a mensagem de Emmanuel estava antecipando para nós, né, uma visão do momento que, dos anos 70 para lá, tomaram um corpo incrível, né? A ponto de nós chegarmos hoje, né, a partir do nosso querido Bert Helling, a utilizar, né, da terapia
com efeito terapêutico as constelações familiares. Mas o problema nosso aqui não é esse, não é descrever exatamente ou estudar essas terapias, mas entender que o espírita precisa se instruir. Nós falamos muito, estamos falando, né? Agora está um pouquinho mais tranquilo, mas a febre da transição planetária e, né, efervesceu a partir do momento em que Manuel Filomeno de Miranda trouxe, né, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, o, o fato em si, a reflexão da transição para nós. E aí ferveu, né? Isso está fervendo. E quando vai ser? E amanhã? Daqui a 15 dias? Não, 2012? Não, então vai ser 2057, 47. Ou seja, sinto-nos dizer para mim mesmo, né, que eu estou ouvindo aquilo que estou falando, graças a Deus, que a transição planetária começou lá em 18 de abril de 1857. Só que não é, essa é a data do livro da publicação do Livro dos Espíritos, da chegada, né, da codificação para o domínio de todos nós. Só que ela, graças à mediunidade de Chico Xavier, que é num estágio de desdobramento da alma, né, grafou, né, o livro Crônicas e Contos, né, ou Contos de Crônica, é exatamente a preparação espiritual em um encontro, em uma reunião, nos idos anos, né, no dia 31 de dezembro de 1899, portanto, né, no limiar do século XIX e início do século XX, o início do século XX marca exatamente a decisão, né? Ou melhor, decisão não, marca o início, né, da constituição evolutiva do espírito para que desse início naquele momento o processo de transição da condição de provas e expiação, tá, a que todos nós estávamos vivenciando na nossa tomada de consciência, da nossa evolução, né, para o destino da perfeição, nós já reuníamos naquele momento estado espiritual para vivenciar esse novo estágio. Então, preparação para esse novo estado. Era aquele momento em que nós estávamos, né, nos preparando, concluímos o ensino médio e fomos para o vestibular, né? Estávamos lá no vestibular, nos preparando exatamente para fazer o vestibular, que será o vestibular para o nosso terceiro grau, né? Na realidade, né, isso é só uma analogia, mas nós ainda estamos
na condição de espíritos imperfeitos. Imperfeitos em estado de prova e expiações, passando agora para o estágio de regeneração. E provas. A prova continua. Então, naquele momento, né, nós evidenciarmos, e aí veio a doutrina espírita, que mostrou para nós, né, a existência do mundo espiritual, deu para nós uma direção, agora sabemos da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E o próprio Emmanuel, através da psicografia de Chico, no livro Roteiro, traz para nós, né, uma informação, uma estatística, né, do estado dos espíritos. Aí ele está falando de mediunidade, mas aí ele vai me permitir tirar a analogia, porque o médium somos nós, espíritos encarnados, e então não somos toda a representatividade dos espíritos, porque tem espíritos que estão aqui, mas não estão em missão mediúnica, né? Que 2/3 desses médios que estão nessa tarefa importante estão ainda, né? Como é que eu vou dizer? Nós estamos pisando na bola naquilo que nós já nos comprometemos fazer, que são as transformações que nós necessitamos fazer, ou seja, o comprometimento com o bem, a exclusão do mal, né? Mas principalmente as reformas emocionais e o compromisso intelectual. E veja, as terapias hoje, toda aquela que eu falei, né? A TVP, que parou um pouco, mas hoje nós temos um boom, uma explosão terapêutica na área da cura das emoções desajustadas, né? Que são classificadas hoje como transtornos. Nós temos aí a depressão como a grande vilã do processo, mas tem processos mais íntimos, né? De emoções que nós geramos, né? Por choques de relações com outros irmãos espirituais, em funções familiares ou profissionais, que nós introjetamos em nós como mágoa, nos colocamos na posição de vítima e eles na posição de algozes, e essas dores emocionais que podem ocorrer nessa própria vida, ou ela vai ocorrer lá em vidas anteriores, e como eu não resolvi, né, essa dor começa a se manifestar como distúrbios, né, na área moral, trazendo consequências comportamentais, trazendo prejuízo no campo das habilidades evolutivas do espírito, mas principalmente porque no uso do livre-arbítrio eu ainda utilizo o livre-arbítrio de forma equivocada. E aí é que a terapêutica vai nos ajudar e está nos ajudando e muito. Porque é claro, é notório para nós que existe a verdade e existem as crenças.
Nem toda verdade é uma crença e nem toda crença é uma verdade. Então, nós precisamos né, não aproximarmos a verdade à crença, que é isso que nós gostamos de fazer. Nós queremos validar a crença que nós temos como verdade. Não, isso é equivocado. O que nós precisamos é levar as nossas crenças, compararmos com a verdade, porque somente as crenças verdadeiras é que vão nos arremeter ao conhecimento. Ao conhecimento. Aquele conhecimento que o Cristo nos falou, conhecereis a verdade, é o conhecimento da verdade. E a verdade vai nos libertar. Libertar exatamente dessas prisões às quais nós nos colocamos, fruto de quê? Fruto daquela reflexão inicial que Deus nos apresentou. Olha, essas são as leis a que vocês devem obedecer para serem felizes. A felicidade plena que vai estar na perfeição. Jesus traz para nós a emoção que nós devemos ter na situação de obediência, diferente da que nós temos hoje. Mas para ajudar nesse compromisso evolutivo, nós precisamos de respeitar o outro como nós gostaríamos de ser respeitado. Esse é o amor espírita, respeito a nós mesmos e, consequentemente, a humanidade, replicando depois para a humanidade, mas hoje a humanidade, né, ela está restrita à sua, né, graças a Deus, né, a pequenos grupos, para que esses grupos possam migrar para outros grupos, outros grupos, outros grupos, e nós viremos um dia a ter um todo que vai exatamente representar o coletivo da felicidade. Então está aí. Hoje nós estamos já tendo esses tratamentos. Tratamentos libertadores, terapêuticas libertadoras, em que se identifica a crença do paciente, mostra para ele a lei de causa e efeito, ou seja, você crê nisso, então se você crê, você vai ter um resultado, né? Porque crendo isso, você vai ter escolhas. As escolhas que você tem é o resultado hoje feliz ou doloroso. E toda crença não verdade, toda crença que não está no campo da verdade, ela é dor. E a crença verdade é a crença que nos remete a momentos de felicidade. Quando a nossa crença ela coincidir totalmente com a verdade, é aquele momento que nós chegamos lá na condição de espíritos puros e atingimos a perfeição relativa, que foi o objetivo para o qual nós fomos criados. Então, veja, que reunião deve ter sido aquela em que Emmanuel, né? Porque aquilo era uma reunião espírita, uma reunião de estudos,
esse estudo sublime que o nosso irmão nos trouxe. Porque toda essa reflexão que nós podemos tirar e fazer é fruto do ensinamento dos Espíritos, está lá na doutrina. E quando a gente tem a proposta, como nós estamos tendo aqui agora, de refletir por isso, né? Eu estou aqui estudando com vocês e estou vendo aqui uma série de coisas que, quando eu comecei a estudar, eu não vi, mas estou vendo. O que é isso? Isso é a presença dos Espíritos ao nosso lado, torcendo por nós, potencializando todos nós, estimulamos todos nós para que nós venhamos colocar em prática, para nos libertarmos daquelas âncoras que nós carregamos pesadas em função da não observância de todas as revelações que tivemos até agora. Então, que possamos nos autocomprometer, né? Porque é fácil a gente se comprometer com o outro, né? Porque a gente até fica contando com o esquecimento dele, esqueceu, tudo bem, acabou o compromisso. Mas o autocompromisso a gente não esquece. Então, vamos nos comprometer conosco mesmo de observar, de estudar, de praticar a doutrina que foi uma escolha, foi um uso do nosso, nós no uso do nosso livre-arbítrio escolhemos essa doutrina, que, meus irmãos, é maravilhosa. É maravilhosa porque ela traz para nós, de novo, a presença de Jesus ao nosso lado. E Ele, ao nosso lado, é o grande mestre que vai nos conduzir ao caminho da verdade. A verdade a que vamos coincidir as nossas crenças e nos libertaremos. Com a possibilidade, para aqueles que não são espíritas, das terapias que Emmanuel nos falou que ocorreriam, para nos valer dela. E não vamos esquecer, né? Sabemos que Joana de Ângela está aí de volta, né? O Valdo já tinha nos avisado disso, e que ela que teve um compromisso com a doutrina, de trazer todo aquele conhecimento psicológico à luz da doutrina espírita, virá neste campo para passos mais grandiosos. Então, nos apressemos a correr para viver esse momento maravilhoso que nos aguarda. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês, pelas vibrações de vocês, me oportunizando as reflexões que acabamos de fazer. Paz e luz a todos. Muito obrigado, meu irmão, por essas reflexões. Realmente, você nos trouxe muito material para pensarmos, mas acima do pensar é entrarmos em ação, que se faz necessário e urgente. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, bastante proveitosa, bastante reflexiva, só rogando a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça. Por isso, pedimos ao Pai que possamos deixar que essa mensagem que o nosso irmão nos trouxe nos toque profundamente nossos corações e nossas mentes, para que possamos finalmente abraçar o grande projeto de Jesus, que é o projeto da evangelização da humanidade.
Que o Senhor nos abençoe e que todos nós, a cada dia que passa, possamos refletir sobre a nossa estada nesse planeta, sobre essa bênção da reencarnação e que possamos pôr em prática aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para que assim possamos colaborar efetivamente no trabalho, nessa seara, Senhor, que é tão grande, mas que ainda tem muito poucos irmãos preparados para abraçar. Muito obrigado, Pai, e nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, ó, um beijo no coração de todos. Paz e bem. Vocês estão. Que o Senhor nos Boa abençoe. noite. Uma boa Obrigado pelo estudo da noite. Boa noite, gente. Muito obrigado, hein? tchau, Gratidão a todos. tchau. Gratidão, Tchau. tá? Todos, Boa Gratidão a noite, vocês. obrigada. Carlos, leve nosso abraço à sua família e aos companheiros da Casa Espírita. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado. Boa Vocês noite também. Obrigado. a todos.